Oi, gente, como prometido, vim aqui falar resumidamente para vocês a minha história com os transtornos de ansiedade. Isso faz muito tempo mesmo. Eu tô beirando os 34 e isso tudo aconteceu dos meus 14 aos 19 anos. Então foi bem no período da adolescência, foi a pior fase da minha vida, realmente um pesadelo. E eu vivi assim no combo, né, o pacote completo dos transtornos de ansiedade. Quando eu era criança, eu já tinha a fobia social, que é um transtorno de ansiedade caracterizado pela timidez patológica, né? Você não precisa estar exposto para se sentir o centro das atenções e aquilo tudo gerar sintomas físicos da ansiedade muito intensos. Eu já convivia com isso, mas eu levava assim, empurrando com a barriga, como dava. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu estava na sala de aula, primeiro ano do ensino médio, e eu tive a minha primeira crise de pânico. Eu não sabia do que se tratava, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, era um desconforto absurdo, era um pavor muito grande, uma necessidade de sair de dentro da sala, na verdade uma necessidade de sair de dentro do meu corpo, né? Porque a minha mente parecia estar muito perturbada naquele momento mesmo, uma sensação de morte misturada assim com um medo absurdo do que estava ao meu redor, parecia assim que aquilo ia me engolir. Aquilo se repetiu por uns dias até eu ter coragem de contar para minha mãe que eu ia ficar uns dias sem ir para aula, porque aquela situação estava acontecendo, eu não sabia o que era, mas eu estava achando que era pela sala de aula, que se eu ficasse em casa uns dias talvez aquilo fosse aliviar. Só que não aliviou, na verdade piorou muito. Quando eu voltei para a sala de aula, aquilo voltou a acontecer e foi acontecendo em outros lugares também. Então tudo que eu fazia na época, capoeira, sair com os amigos, conversar com amigos, visitar, tudo isso assim foi ficando limitado, eu não conseguia mais e eu desenvolvi um toque. Eu tinha um ritual que eu tinha que fazer toda vez que eu ia sair para algum lugar e eu também não podia ficar muito tempo em algum local, porque senão aquilo começava e era um tormento, porque o toque, gente, ele é muito diferente de mania. Ele é um ritual, assim, é alguma coisa que você tem que executar. Porque senão o seu corpo responde de imediato, sabe? Eu começava a passar mal mesmo, eu tinha que fazer aquilo. E era extremamente cansativo. Então foi me aprisionando mesmo. Aí eu larguei o ensino médio, eu terminei o primeiro ano, assim, levando, na verdade, amizade, sabe? Com os professores, com os colegas, e levei o primeiro ano assim. Mas depois eu larguei, tranquei ali o ensino regular e fui terminar só depois num supletivo. Eu parei com a capoeira, eu parei de visitar todo mundo, eu parei de atender os meus amigos, porque eu fui ficando cada vez mais naquele estado de ansiedade muito forte, de pânico mesmo. As crises foram se intensificando e eu desenvolvi a síndrome do pânico e depois o transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu ficava em alerta o tempo inteiro. O meu corpo assim parecia que ele estava sempre preparado para o perigo. Você fica assim completamente tudo alterado, sabe? Sono, alimentação, o seu humor, vai alterando tudo, vai tomando um espaço na sua vida gigantesco. E aí eu tive a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, o toque, e aí, além da fobia social, né, que eu já tinha, e aí eu desenvolvi a agorafobia, que foi assim, disparado, o transtorno de ansiedade que mais me privou das coisas, que mais me pegou de jeito. Porque a agorafobia, para quem não conhece, ela é um medo de sentir medo. Então eu tinha medo da sensação do medo. E aí, antes, o que era para mim ainda aceitável, que era receber visitas, ficou inviável, porque eu tinha crise de pânico quando eu ia sair de casa, só que depois eu comecei a ter crise de pânico dentro de casa, e aí eu tinha medo que as pessoas me vissem tendo um ataque de pânico. Então eu não queria mais, assim, a presença das pessoas, que meus amigos viessem me ver, porque eu tinha muita vergonha que eles vissem aquilo, eu passando mal. E como é que você vai explicar? Quando você é adolescente, você não sabe se expressar direito, não sabe exatamente o que está acontecendo. Eu levei muito tempo ainda para ir num psiquiatra, para buscar ajuda, né, para entender o que estava se passando. E aí eu fui me fechando para tudo. E a agorafobia, ela mudou muito a rotina da minha casa, sabe? Porque os meus pais tinham que ficar comigo em tempo integral. Eu não conseguia sair de casa, só que eu também não podia ficar em casa sozinha. Porque quando eu ficava em casa sozinha, eu tinha medo de ter uma crise, de passar mal e de estar sozinha.
Então aquilo assim foi gerando um ciclo, uma avalanche mesmo, foi uma bola de neve, foi pegando todas as áreas da minha vida, assim, foi me fechando, era como eu sentia, né? Parecia que aquilo ia me engolindo. E aí eu desenvolvi a depressão. Não tinha jeito. Quem é que fica numa situação dessa, né? Que fica isolado do mundo, que perde a vida social, que perde tudo, perde os amigos, vai se perdendo de si mesmo, né? E não entra numa depressão. Eu cheguei no auge da depressão mesmo, assim, no auge mesmo, no fundo do poço. E a depressão, ela é muito diferente de tristeza. Gente, tristeza é só um sintoma da depressão, mas ela é um vazio, sabe, uma falta de sentido para a vida que não tem explicação, né? Só quem sente os males da depressão e tudo que ela gera dentro da gente consegue entender a dimensão que isso tem. E eu passei por partes da depressão realmente muito complicadas. E foi assim a minha pior fase, sabe? Quando a depressão estourou, foi a pior fase, porque daí eu não me via com forças para lutar contra a ansiedade, para tentar fazer alguma coisa dar certo. Eu simplesmente ficava mergulhada dentro daquilo ali. E aí comecei a terapia. Foi quando tudo começou a mudar. Eu fiquei anos na terapia, gente. Anos. Durante todo esse tempo eu fiquei em terapia. Acho que no primeiro ano é que eu demorei, né? Que eu não queria nada, não queria ir no psiquiatra, não queria nada. Porque eu não aceitava aquilo. E aí depois de um ano é que eu comecei a terapia e tal, e fui até o final acompanhada. Aliás, a terapia me acompanha a vida inteira e eu sou extremamente grata, porque com certeza eu não teria saído daquele quadro se não fosse a terapia. Eu até usei medicamento, usei por um ano só medicamento, eu era muito resistente às medicações pelos efeitos colaterais, etc. Mas, cara, nada como a terapia, porque ela aprendeu assim, eu aprendi, né, com a terapia a identificar, né, os meus sintomas, a identificar o que estava acontecendo comigo, a aprender o que é um transtorno de ansiedade, o que ele gera e por que ele aparece. Eu fui me autoconhecendo e isso é para a vida inteira, não é só para lidar com os transtornos na hora que aquilo está acontecendo de fato. Eu acho também que a terapia é muito uma questão assim de você se sentir à vontade, de ter confiança no outro para colocar tudo aquilo para fora, porque a gente fica muito fechada, né? Nessa fase a gente não quer falar, a gente tem vergonha de contar o que está acontecendo, o que se passa na nossa cabeça. E eu tive a grande sorte de encontrar uma profissional exemplar que me deixava muito à vontade, que conseguia tirar isso de mim e que me ensinou a enxergar a vida de outras formas, a ser mais flexível. Eu sou extremamente grata mesmo, eu acho que até o que eu me tornei foi muito da terapia, por ter vencido tudo aquilo tão bem. E eu só saí disso tudo com os meus 19 anos, foi muito pequenos passos mesmo, pequenas vitórias, detalhes, às vezes era tipo, vai na padaria sem acompanhamento dos pais e tal, aparece na sala de aula, no ensino à distância, e eu fui indo assim, até fazer o vestibular, passei mal no vestibular, mas fiz e ingressei na faculdade. E aí quando eu fui para a faculdade, eu ainda tinha um resquício ali dos transtornos, mas eu fui, parece que conseguindo lidar melhor com como a ansiedade se apresentava em mim. Eu fui me abrindo também, né, para os outros, para a vida, com acompanhamento da psicóloga, sempre, sabe, me dando o chão. E eu consegui, eu me emocionei. Enxergar novamente a vida, né, uma forma nova de ver a vida. A faculdade foi, de longe, assim, a melhor fase da minha vida, porque eu tive uma adolescência perdida, né, eu perdi muito do que a adolescência traz, e, sabe, de novas descobertas, amizades, etc. Eu tinha perdido aquilo, uma fase da minha vida que ficou para trás. E aí, quando eu entrei na faculdade, era o meu momento de recuperar tudo aquilo. Então, o difícil era me manter em casa, porque eu queria ficar o tempo inteiro na rua, assim, fazendo amizade, falando com todo mundo, indo em festa, a sede de viver. E eu aproveitei, gente, intensamente tudo aquilo ali. Eu agradeci a Deus todos os dias por estar na faculdade. Acho que não teve um dia que eu fui para a faculdade sem vontade.
Eu não fui feliz assim na escolha do curso, mas lá dentro, na universidade e na lida com as pessoas e me vencendo assim, sabe? Vencendo a minha mente todos os dias foi a minha melhor escolha, sabe? Quando eu resolvi encarar a sala de aula mesmo sabendo de todo o medo que eu ia sentir, de tudo que a ansiedade ia me proporcionar naquele momento. Por muitas vezes eu não acreditei que aquilo seria possível, uma vida, sabe? E falar com as pessoas e interagir e ser feliz novamente. Então a faculdade, ela me deu isso. Engraçado, eu vou contar uma história aqui curiosa para vocês. Eu vou me emocionar, já vou avisando, se a minha voz ficar meio trêmula é por causa disso. Mas eu fui na formatura dos meus primos num momento muito difícil dos transtornos de ansiedade para mim. Eu não lembro qual foi o ano, mas eu lembro que eu estava bem no auge daquilo tudo. Só que eu fui porque eu não podia ficar em casa sozinha e os meus pais tinham que ir. Então não tinha jeito. Eu fui sentindo tudo aquilo e tentando vencer tudo aquilo. E eu sentei do lado do meu avô na mesa. E aí quando os meus primos chegaram no local, o meu avô olhou para mim e me disse assim: "Um dia vai ser você lá." Eu devolvi um sorriso bem tímido para ele, sabe, como quem não bota fé naquilo, mas o que me surpreendeu foi que ele quis mostrar que ele acreditava em mim, apesar de eu não acreditar mais em mim. E aquilo me marcou demais mesmo, aquilo entrou de um jeito, sabe? E aí quando me formei em 2012, com aquele auditório cheio, e eu lá em cima, e ainda fui 2 vezes descer para pegar diploma, para pegar certificado, porque ainda ganhei o prêmio de melhor aluna. Nossa, assim, quando me chamaram, quando tudo aquilo aconteceu, para mim, assim, a sensação que eu tinha é que não era só a conquista da graduação, sabe? Só aquela vitória. Era um significado muito maior. O meu avô já não estava mais ali. Só que por dentro eu sabia que de algum lugar ele estava vindo. Eu acho que em alguns momentos assim da colação de grau eu fiquei incrédula assim do que estava acontecendo, sabe? Que aquilo tinha se concretizado, que eu tinha vencido e conquistado aquilo ali. Não digo diploma, eu digo conquistado a minha cura, sabe? Porque só quem passa, né, por essas situações, que enfrenta esses pensamentos e tudo aquilo que acontece no seu corpo é que entende o que eu tô falando, né? É uma dificuldade num nível assim que não tem explicação. Foi uma fase muito difícil da minha vida, mesmo. E estar vivendo tudo aquilo ali parecia mentira, por alguns momentos, assim, parecia mentira. Eu acho que é por isso que eu lembrei tanto desse fato, sabe? Desse acontecimento, assim, com o meu avô naquele momento. Porque, por mais que você não acredite em você, quando essas coisas estão acontecendo, alguém ainda acredita. Olha, eu sei que eu venci. Passei por tudo isso, venci, hoje eu tô aqui, tô bem, graças a Deus, faz muitos anos, eu fiquei 10 anos sem querer falar sobre tudo isso, sem falar mesmo sobre tudo isso, tanto que eu acho que muita gente que me conhece não sabe, mas depois eu resolvi escancarar, botar na internet, contar tudo no YouTube, pro mundo inteiro ouvir, porque eu acho que assim, foi uma experiência que eu tive, claro, muito difícil, mas que valeu a pena, apesar de tudo. Porque eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo isso. E naquela época eu queria muito, assim, que alguém chegasse pra mim e dissesse: olha, eu sinto a mesma coisa, eu tô passando pelo mesmo. E não tinha. Ainda o YouTube era bem morto e tal, a gente não tinha as redes sociais como a gente tem hoje. E poder falar sobre isso e receber das pessoas esse retorno de tipo, que alívio te ouvir, que alívio saber que eu não tô sozinho. Cara, isso vale demais mesmo. Pra mim, assim, vale ouro. Eu sei do alívio que essa pessoa está sentindo. Então eu não tenho medo de me expor nesse sentido. Hoje em dia eu falo mesmo sobre isso, eu levo a ansiedade com muita naturalidade, é uma coisa que graças a Deus eu aprendi muito a lidar, eu não tenho mais essa coisa de a ansiedade é um monstro e etc. Ainda bem, graças a Deus. Se você tem algum transtorno de ansiedade, quiser mandar alguma mensagem, alguma pergunta, fica à vontade, eu tô aqui para ajudar no que eu puder. Gente, é isso, eu tentei fazer um vídeo rápido, mas ainda assim ficou longo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, tá tudo lá no YouTube, tá? Um beijo, tchau!